uma figura que não precisa de apresentações, porque a sua voz, a sua coragem e a sua determinação já chegaram a todos os cantos do país. E é por isso que quando André Ventura entra numa sala, não entra apenas um dirigente político, entra a esperança de milhões de portugueses que veem nele a voz, a coragem e a mudança que sempre lhes foi negada. Senhoras e senhores, Dr. André Ventura! Muito obrigado, meus caros. Obrigado. Todos os que aqui estão, juntas de freguesia, assembleias municipais, câmaras municipais, vão ser escrutinados ao milímetro no trabalho que fazem. Vocês veem, se eles verificam se o Pedro Frazão castrou o gato António ou não castrou o gato António, se isto se torna a grande preocupação do país, imaginem o que vai ser na gestão das câmaras e das autarquias e das assembleias municipais. E por isso eu não vos podia pedir maior responsabilidade. Atenção, eu já agora vou dizer isto aqui também. Não há nenhuma força neste mundo que levasse o gato António da nossa sede. Ele é nosso, vai ficar connosco até ao fim. Para sempre, para sempre. E eu já prometi, exato, o Pedro Frazão castrou o gato, mas nós queremos castrar os pedófilos verdadeiramente. Isso é verdade. Por isso, nós passámos de 0 representantes em muitas autarquias locais para 2, 3, 4. Em alguns a fazer a diferença. Portanto, nós não perdemos as eleições autárquicas. Nós simplesmente ainda não as ganhamos. Mas quando nós pudermos, como vai acontecer, mostrar este trabalho, e se o partido, em vez de escolher um caminho, se asfixiar numa bolha nacional, seguir o caminho da proximidade local, vocês não tenham dúvidas disto. Nós não só vamos ganhar o país, como haveremos de ganhar, e está escrito nas estrelas que havemos de ganhar, nós não só ganharemos o país, como nós ganharemos terra a terra deste país e conseguiremos mudar a vida das pessoas. E eu gostava que todos nos uníssemos em prol de um projeto. Acreditem nisto. Não nos podem discordar de muitas das nossas decisões, mas o Chega é feito por nós todos. O Chega é feito por nós todos. Aqui não há espaço para aqueles que, por não terem o lugar A, B ou C, no outro dia saem e começam a dizer mal de nós. Não há espaço para aqueles que amam Portugal num dia e já não amam Portugal no outro dia. Não pode haver espaço para estes. Tem que haver espaço para a mudança que este país precisa, para a nossa mudança que o país precisa. Chega! 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 Tive a oportunidade de participar em vários debates, vou ter muitos mais nestes próximos dias, mas acho que ficou claro para o país que havia uma candidatura que não é uma candidatura pessoal, é uma candidatura de um movimento que quer mesmo honrar e mudar o país. Eles não gostaram dos nossos cartazes. E deixem-me dizer-vos isto, ainda bem que não gostaram dos nossos cartazes. Quando todos os corruptos se juntam contra nós, é sinal que estamos no caminho certo. É sinal que estamos no caminho certo para mudar Portugal. É sinal que estamos no caminho certo. Quando os que vivem de subsídios se juntam contra nós a manifestar-se à porta do Parlamento, ou se juntam contra o partido, ou nos metem em tribunal, é porque estamos no caminho certo. Quando os ciganos ficam muito melindrados por nós dizermos que eles têm que cumprir a lei, e eles me metem em tribunal a mim, ao partido, estamos no caminho certo. Quando os corruptos, como o Pinto Moreira, me metem em tribunal, não é uma arma nem um tiro, é uma medalha. Estamos no caminho certo. Vamos agarrá-los, vamos agarrá-los. E estamos mais perto do que nunca de os agarrar para sempre. E deles nunca mais poderem fazer nada em Portugal. Ventura! Vem! Vem! Estamos cada vez mais perto. Vejam isto.
também, se calhar não é o assunto, digamos assim, que mais vos preocupa, mas vejam quem é que o meu adversário, Marcos Mendes, escolheu para mandatário dele. O cantor Dino Santiago. Isso é verdade. O cantor Dino Santiago que diz que nós somos um país racista, que quer mudar o hino nacional, porque acha que o nosso hino nacional não é um hino bom, e que diz que Lisboa devia enfrentar um processo de, cito, criolização. Começarmos a falar crioulo em Lisboa. Isto não é um candidato qualquer com 1% ou com 2%. É o meu adversário direto nestas eleições presidenciais. O homem que esteve toda a vida ligado aos negócios mais obscuros que temos na política portuguesa, que levou ao colo Luís Montenegro e que quer transformar-nos noutra coisa que não uma nação europeia e orgulhosa que nós somos. Quando isto acontece, nós temos que cerrar fileiras. Não é nenhum nacionalismo bacoco, nem nenhum nacionalismo provinciano. É o contrário. É o que eles nunca tiveram habituados a ouvir. É amor a Portugal, amor a esta nação. É patriotismo que leva esta candidatura até ao dia 18 de janeiro. É patriotismo. Portugal, 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 Portugal. Como é patriotismo os nossos símbolos. Pedro Frazão há pouco dizia aqui que em muitas escolas e em muitos locais nós estamos a ter medo de mostrar os nossos símbolos porque aqueles que vêm de fora com outras religiões e culturas não gostam deles. Não há cruzes nas escolas, crucifixos nas escolas porque ofende alguns. Como dizia o Nelson, não há menus com carne de porco porque ofende os muçulmanos. Eles não gostam de árvores de Natal, nós tiramos as árvores de Natal. Eles gostam que as mulheres andem de burca, nós temos que aceitar que possam andar de burca. Eles querem e eles destratam os animais e nós temos que aceitar. E alguém, algum movimento, algum momento tinha que lhes dizer o óbvio, que é, meus caros, este sempre foi um país, sempre. Não deve haver uma pessoa com razões de queixa de Portugal. Nós sempre fomos um país que recebeu bem, sempre fomos um país que acolheu, sempre fomos um país que quis e promoveu quem vinha para trabalhar, para cumprir, para se integrar. Mas um momento definidor, um momento de ruptura, em que quem vem já não se vem para integrar, mas para nos transformar a todos noutra coisa. Ou quem vem nos diz a nós como é que devemos viver. Ou como é que as mulheres se devem vestir e comportar. Ou se devemos ter animais domésticos ou não ter animais domésticos. Ou se devemos ou não ter símbolos de Natal nas escolas ou não ter símbolos de Natal. Ou se os nossos filhos ou sobrinhos podem ou não celebrar o Natal. Esse é o momento que nós temos que dizer que resistiremos. Resistiremos a qualquer substituição cultural que queiram fazer neste país. E a qualquer invasão cultural que queiram fazer neste país. Resistiremos! Resistiremos até ao fim. Resistiremos. Nós não estamos contra o Estado de Direito nem contra o Estado Democrático. Acreditem nisto. Quando nós queremos pôr os bandidos na prisão, nós somos os defensores do Estado de Direito. Nós somos os defensores do Estado Democrático. Quando nós queremos varrer as nossas ruas da droga que destruiu e destrói tantas famílias, nós somos os defensores do Estado de Direito. Não somos os detratores do Estado de Direito. Quando nós queremos garantir que a imigração é controlada em Portugal e que quem entra tem que cumprir regras, nós não somos os detratores do Estado de Direito, nós somos os defensores do Estado de Direito. E é isso que o país começa a perceber, pouco a pouco, por causa do vosso trabalho também. Porque é o dizer-lhes cara a cara, terra a terra, não é só o André Ventura na televisão, é terra a terra, casa a casa, autarquia a autarquia. Porque é que nós defendemos o que defendemos? Quando nos dizem, são racistas e tal, nós dizemos, não somos racistas. Não queremos é que haja minorias com privilégios em Portugal. Que é diferente de ser racista de uma maioria andar a sustentar uma minoria, como andamos há tantos anos. E dizer isto hoje tornou-se praticamente um crime.
Tornou-se praticamente garantia de que vamos parar a tribunal e que nos chamam racistas e xenófobos. Vocês têm aqui um trabalho fundamental. Explicar às pessoas que tirar subsídios a quem vive de subsídios não é racismo nem xenofobia, é justiça. É porque o país acostumou-se sempre nas autarquias e a nível nacional a fazer isto. A uns sentirem que estão a trabalhar para os outros e uns sentirem que não têm que fazer nada e que têm a vida toda paga. Só que as coisas funcionam até um certo ponto. Ontem fomos ao Wonderland a Lisboa e sabem, encontrei uma mãe, isto está gravado até numa das partes, porque a senhora pediu que não passassem tudo. Sabem o que é que essa mãe me disse? Essa mãe encontrou-me e disse-me assim, olha, eu nem gostava muito de si, nem do Chega. Porém agora tive um problema de saúde, eu, pessoal. E com este problema de saúde precisei do Estado, e isto está lá gravado, precisei do Estado para mim e para o meu filho, e o Estado, quando eu mais precisei, falhou-me. E no momento em que estou agora, isto dito pela senhora, no momento em que estou agora preciso de ajuda, porque não consigo pagar a minha casa, pagar os tratamentos, e zero. E o que eu vejo dos meus vizinhos, dos meus amigos, alguns que não declaram nada, etc., é que têm tudo sem precisar sequer de passar por todos os processos em que eu estou a passar. Por isso hoje eu compreendo aquilo que diz. A senhora terminou a dizer isto. Hoje eu compreendo aquilo que diz. E eu desejo-lhe melhoras para a saúde dela, evidentemente, e que estamos todos a torcer pela saúde dela. Mas compreendi e compreendam aqui, talvez a razão mais profunda de nós existirmos. É a luta contra esta injustiça que muitos confundem com agressividade ou que muitos confundem com perseguição. É o contrário. Nós queremos que quem sempre esteve lá para nos suportar a todos, quando precisa, tem um Estado que também está lá para eles. Não faz sentido nós andarmos a pagar os impostos que pagamos no gasóleo, portanto nos combustíveis, no IVA, no IRS, em todos os impostos. Portugal tem tudo cá em cima, mas quando precisa do Estado não tem. E quando ouvimos alguém na rua dizer-nos, eu agora percebo o que diz, nós percebemos a razão de existirmos. A nossa razão de existirmos é corrigirmos isso. Sabem, quando eu tirei os cravos de cima da bancada no 25 de novembro... Quando tirei os cravos da bancada no 25 de novembro, não era só uma razão ideológica ou simbólica. Não era só o tirar o vermelho para ficar o branco. Eu até gosto do vermelho, no meu caso concreto. Não era só... Não era... Como vêem, não era um branco por vermelho, nem vermelho por verde, nem azul por branco. Era o que está por trás disto. Que é toda a vida foi esta conversa, cravos, 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 celebração, 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 enquanto as pessoas padam cada vez pior. Enquanto pessoas que ficam na miséria fingimos que está tudo bem com cravos, com celebrações, com festas, e andamos a dizer 25 de Abril, 25 de Abril, 25 de Abril. Ouçam, para o país perceber, não vale de nada ao 25 de Abril se os nossos pensionistas viverem na miséria. Não vale de nada ao 25 de Abril se nós vivemos na miséria. Não valerá de nada ao 25 de Abril se a corrupção não parar de aumentar. E não valerá de nada ao 25 de Abril se nós formos invadidos por imigrantes neste país. Não valerá de nada o 25 de Abril. De nada. Não valerá de nada. Não valerá de nada. E é esta carga que eles nunca esperaram que nós lhes pudéssemos dar. Talvez a expressão que eu mais encontro na rua é continua a dar-lhes em cima. É verdade. É a expressão que eu mais encontro na rua e aqueles que me acompanham mais sabem que é verdade. Continua a dar-lhes. Ou carrega, Ventura, é verdade. Mas é sobretudo não os largue. Continua a dar-lhes. Porquê? Porque nós nos tornamos o partido que os obriga a ser honestos, que os obriga a ser sérios, que os obriga a deixar de continuar na mama em que viveram durante estes 50 anos, em que se achavam impunes completamente. Aliás, eu não sei se viram esta semana o líder do Partido Socialista, depois de ser ouvido uma escuta telefónica em que ele estava a pedir emprego, Cunha, para alguém, a um ministro socialista também. E ele é apanhado a pedir um emprego para um dos seus amigos e antigos deputados do Partido Socialista, mas não era só pedir um emprego, era a dizer que ele tem preferência na zona sul do país e também já agora com um horário reduzido e, se for possível, com um bom subsídio de refeição também.
Mas o grave para além da conversa, é quando o encontram. E onde é que o encontram? Encontram o líder do Partido Socialista de visita ao hospital a Marcelo Rebelo de Sousa. E cá fora perguntam-lhe, Dr. José Luís Carneiro, não sei se ouviu a escuta que hoje é divulgada pela comunicação social, em que está a meter uma cunha para alguém. E ele ri-se, fica a rir-se, é verdade, fica a rir-se e diz assim, diz mesmo assim, diz, não é nenhuma cunha. E, assim, ele ri-se mais, não é nenhuma cunha, é recomendar um perfil a alguém. E diz mais, vocês não se preocupem porque recomendar perfis era o meu trabalho enquanto secretário-geral adjunto do Partido Socialista. Ou seja, o homem, para além de ser apanhado a meter uma cunha, ri-se de nós, na verdade ele está-se a rir de nós todos, não é? Ri-se e ainda diz, mas acham que isto é alguma coisa? Isto foi o meu trabalho durante anos, foi andar a meter cunhas. E nós vemos isto, nós não nos preocupamos, quer dizer, tirando nós, uma parte do país acha normal e outra parte ri-se, feita parva verdadeiramente, em relação a isto. Desculpem, ou nós acabamos com isto ou não haverá Portugal para os nossos filhos. Ou nós acabamos com isto ou não haverá Portugal para os nossos filhos. Nós temos que acabar com isto. Chega! 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 Isto é a normalização da corrupção. E nós não podemos aceitar isso. Enquanto nós vivermos bem com isso, estamos a permitir que aconteça aquilo que aconteceu sempre em Portugal. A pequena cunha, a pequena corrupção, o negócio feito à custa do dinheiro público. E é isso que é o vosso trabalho. Acreditem nisto, vocês vão ter mais esse trabalho do que qualquer dirigente nacional. Porque vocês vão lidar com isto dia a dia. Aquele que quer a casa, mas não a merece. Mas se calhar dá votos. Então têm que conseguir cortar com isso. O que é mais importante? Terem mais votos na próxima eleição autárquica ou terem a vossa consciência tranquila dos valores que defendem? Quando chegar a pedir o subsídio que a Segurança Social não lhe deu, porque tem 3 filhos, 4, 5 ou 6, mas vocês vão ver e nunca quis trabalhar, nem nunca trabalhou, vão dar a casa, vão dar o subsídio ou vão dizer-lhe o que temos que dizer e o que nós somos capazes de dizer, que é, vai trabalhar, vai trabalhar. Vocês como autarcas vão ter que encontrar isto. Olha, há pouco tempo estive no Porto, estão aqui vários autarcas do Porto também, estou a vê-los ali. Estou a ver o nosso candidato à Câmara Municipal do Porto também. E diziam-me que uma série de pessoas a quem são dadas estas casas públicas são pessoas que cometeram crimes e continuam a cometer crimes nestas casas públicas. Nós tivemos a preocupação no partido de fazer um levantamento dos dados a nível nacional. Mais de 60% das casas que são atribuídas, mais de 60% das casas que vocês, poder autárquico, atribuem, são a pessoas que continuam a cometer crimes lá ou que cometeram crimes como tráfico de droga, associação criminosa, etc. Agora pergunto, nós vivemos num tempo em que as pessoas, muitas delas não conseguem pagar casa e nós andamos a custear casas para bandidos. Isto é racismo? Isto é xenofobia? Isto é ser radical e extremista? Não, vocês vão ter que tomar essas decisões. Como dizia há pouco no exemplo que vos dei do Rui Cristina, meus caros, vai custar votos? Talvez. Vai custar ameaças? Vai. Vai custar talvez o politicamente correto e o politicamente estável? Talvez. Mas ao fim destes 4 anos as pessoas vão dizer assim, votei Chega e fez diferença, a mama acabou. Era isso que eu gostava de ouvir do poder autárquico do Chega daqui a 4 anos. Era isso que eu gostava de ouvir. E temos que ser duros, mesmo quando toca aos nossos. Mesmo quando toca aos nossos. Acreditem, as pessoas querem exemplo. As pessoas querem exemplo. As pessoas querem que o Chega não só diga, que mostre que é mesmo diferente. Que faça e que mostre que é diferente. Querem exemplo, querem vida. Querem sentir. Querem ver que há políticos aqui que não são só políticos de conversa de chacha, são políticos que os representam, que querem mesmo fazer essa diferença e essa mudança. Vocês têm que ser esses autarcas. Vocês têm que ser esses autarcas. Vocês têm que ser os autarcas dessa mudança. E eu sei que são. Mas daqui a 4 anos serão avaliados por isso. E em tudo o que tiveram aqui a discutir hoje, desde as pequenas aprendizagens até às grandes decisões,
Tudo isso vai estar em julgamento. E o partido todo vai estar em julgamento. Tudo o que acontecer com a autarca do Chega será exponenciado até ao limite. Será vendido e embrulhado como se fosse o maior escândalo nacional. E tudo o que for dos outros vai ser diminuído e vai ser escondido. Então, nós temos que fazer o que nos compete. Que é, se nos exigem que sejamos sérios, sejamos sérios. Não só porque nos pedem ou porque nos vão escrutinar, mas porque ser sérios é a nossa forma de fazer política. Se combater a corrupção está no nosso ADN, então vamos fazê-lo agora nas câmaras municipais também. Onde houver auditorias para pedir, vamos pedir auditorias. Vamos saber onde foi gasto o dinheiro. E se alguém tem que ir para a prisão, pois que vá, porque já há muito tempo tivemos em que ninguém ia para a prisão por cometer crimes deste tipo. Vamos mudar Portugal, de certeza absoluta. Nos últimos anos do Império Romano, perguntavam os dirigentes romanos o que poderemos fazer para segurar o Império. E um filósofo disse-lhes: não façam nada, deem o exemplo. Quando nós tivermos que responder como salvar o Chega no futuro, como salvar os autarcas do Chega, como salvar a direção nacional do Chega, como salvar os dirigentes do Chega, do futuro, como nos salvar do futuro, darmos o exemplo. Mostrarmos mesmo que somos diferentes. Mostrarmos sem medo que somos diferentes. Mostrarmos que mesmo quando doer, seremos diferentes. Mesmo quando nos afrontarem, seremos diferentes. Mesmo quando tocar a nós, seremos diferentes. E mesmo quando parece que o mundo desaba à nossa volta, seremos diferentes e seremos firmes. Os nossos autarcas têm que ser esse exemplo para o futuro. Meus caros, nós estamos a travar uma batalha pela alma do nosso país. É uma batalha pela alma da nossa nação, verdadeiramente. Já não é conversa de podemos ser mais à esquerda, mais à direita. Nós estamos a travar uma batalha pela alma da nossa nação, pela nossa dignidade e pelo nosso futuro. Deixem-me terminar com este exemplo, que eu acho que é muito característico do que é que nos distingue dos outros. Certamente que viram e assistiram à confusão, mas também à nossa defesa e à nossa dignidade, do que aconteceu em Angola com a visita do presidente Marcelo Rebelo de Sousa. E ao que aconteceu quando nos chamam ladrões, esclavagistas, colonizadores, ladrões de colónias, nos atiram a responsabilidade e o nosso presidente fica em silêncio, calado perante aquilo que tinha acontecido. Fica de olhos baixos quando esta bandeira que temos aqui e este símbolo que temos aqui, que vocês têm por aí, este símbolo que se levanta aqui, meus caros, não há ninguém nesta terra, nós temos que dizer isto ao mundo inteiro, não é só sequer aqui dentro, nem sequer só à Europa. Quem quer ofender este símbolo terá que passar por cima de nós todos, da nossa história e desta nação incrível que somos nós. Quem quiser ofender este símbolo terá que passar por cima de todos, terá que passar por cima de um país inteiro que nunca aceitará vergar-se, nem nunca aceitará rebaixar-se. Nós vamos vencer a luta pela alma da nossa nação e vamos defender a nossa nação até ao fim e vamos vencer no dia 18 de janeiro as presidenciais. Viva Portugal! Viva o Chega! Viva esta nação enorme que somos nós! Muito obrigado! E essas bandeiras lá em cima, Chega! Essas bandeiras! Vamos fazer bonito! Chega! Chega!